pessoal, dando continuidade, vamos conversar aqui sobre, encerrar o tópico sobre os honorários, tá bom? A gente já vai dar tempo de começar um outro assunto, e aí se der tempo eu ainda quero trabalhar com vocês um pouquinho sobre o provimento novo, o provimento 205, tá certo? Que estabeleceu regras aí sobre a publicidade, tá bom? Vamos lá então, a gente parou aqui no sucumbência e subestabelecimento, vamos lá. Pessoal, aqui o que é que ele vai destacar? É que em casos em que ocorre o subestabelecimento, certo? Seja com reservas, seja sem reservas, seja o subestabelecente continuando no processo, seja ele não continuando no processo, será devido os honorários sucumbenciais a ele, só que de modo proporcional. O juiz vai fixar na sentença, quando ele determinar os honorários sucumbenciais, a proporcionalidade desses honorários para o subestabelecente e para o subestabelecido, tá certo? Perfeito. Não tendo essa proporção, não havendo esse acordo, porque às vezes quando você subestabelece, você pode até já, que é uma demanda que muita gente esquece, pessoal. Muita gente esquece. Você quando subestabelece, via de regra, só está preocupado com os honorários contratuais que o seu cliente lhe deve. E aí o cliente vai lá, pactua com você quanto ele ainda lhe deve, paga e você subestabelece sem reservas ou com reservas. Beleza. Mas o processo vai continuar e ao final vai ter a condenação sucumbencial. E você, em tese, já trabalhou em pelo menos 30% do processo, metade do processo. E aí, você não vai receber nada desse sucumbencial referente à parte que você trabalhou, ou seja, proporcionalmente à parte que você trabalhou, certo? É algo que eu particularmente nunca vi discussão sobre isso entre advogados. Mas se o colega quiser cobrar, quem está subestabelecendo, quiser cobrar do subestabelecido, ele pode cobrar a proporcionalidade dele dos honorários sucumbenciais. Então é interessante que quando isso for feito, você faça esse pacto com o colega advogado. Olha, tudo bem, o cliente veio pedir aqui para que eu subestabeleça para você. O cliente ainda vai me pagar X valores de honorários contratuais que ele me deve. Ele vai pagar e eu quero combinar com você agora como será os sucumbenciais caso você ganhe a ação. Por quê? Porque não é justo que você ganhe o sucumbencial integral do processo todo se eu trabalhei em parte do processo. Eu tenho direito a 30% desse sucumbencial que você vai receber, eu tenho direito a 10%, eu tenho direito a 5%, eu tenho uma porcentagem em cima dele. Aí você pode pactuar. Isso não ficou pactuado. Aí a OAB ou o TED, Tribunal de Ética, podem funcionar como mediadores aí entre os advogados para chegar a um consenso referente a essa proporcionalidade dos honorários sucumbenciais. Tá certo? Então, se houver processo disciplinar sobre a divergência dos honorários sucumbenciais entre advogados, o relator deve tentar a conciliação de forma preliminar. Ou, mesmo sem ter processo, o parágrafo 2º do artigo 51 do Código de Ética já estabelece que a OAB vai funcionar como mediador. Você pode provocar a OAB, olha, eu quero que chame a outra parte aqui, o outro colega, para que a gente tente mediar esse problema em relação à divisão dos honorários sucumbenciais. Pronto, você faz uma audiência ali de mediação para tentar solucionar. Não solucionou, o colega advogado representou o outro, vai se iniciar um processo disciplinar para se apurar o que foi que aconteceu, mas inicialmente o relator vai tentar de novo uma conciliação, tá certo? Tranquilo? Isso, pessoal, eu confesso para vocês, nunca vi em situações de subestabelecimento ninguém pactuar, lembrar dos honorários sucumbenciais. Você subestabelece, todo mundo lembra do honorário contratual. Sabe? Tudo bem, eu subestabeleço. O cliente chega para pedir, mas vamos acertar aqui quanto é que você ainda está me devendo. Vamos ver aqui o que foi que eu já fiz no processo. Vamos fazer aqui uma proporção. Eu até baixo o valor aqui, você paga X e eu subestabeleço aqui para o colega. Beleza. Todo mundo se preocupa com os contratuais. Mas ninguém lembra de pactuar com o advogado para o qual você está subestabelecendo o valor da futura sucumbência, caso tenha. Quando você esquece disso, o advogado que você está transferindo os poderes, ele vai receber a sucumbência integral. Pela parte, inclusive, que foi você que trabalhou.
certo? Então isso é um toquezinho já que você pode utilizar futuramente, caso aconteça. Ele poderia pedir para destacar? Pode sim. Pode sim. Ele pode solicitar, certo? O honorário sucumbencial ou honorário contratual, sempre ele poderá ser solicitado o seu destaque. O contratual, eu preciso juntar o contrato antes do levantamento, antes da confecção do alvará, ou do precatório, ou do RPV. No sucumbencial, basta eu pedir. Porque na hora que o que vai permitir esse destaque é a sentença do juiz dizendo lá que eu tenho honorários sucumbenciais. Pronto, o juiz fixou os honorários. Excelência, honorário sucumbencial aqui, peço que seja destacado. Citei até o exemplo de um processo meu, em que há um valor cheio, houve o precatório para o cliente. No precatório para o cliente, eu juntei o contrato e já pedi para que o juiz fizesse o destaque dos 30%. Então, pronto, ele vai destacar 30% do precatório do cliente, já foi com esse destaque. E na condenação, houve condenação em sucumbência. Então, o valor de sucumbência, como era menor, aí eu já pedi, excelência, o sucumbencial você destaca em RPV. Pronto, aí já foi feito. Que já pode colocar desde a petição inicial. Paga. Quando você destaca os honorários você paga imposto de renda. Você paga imposto de renda, porque ele vai incidir. Automaticamente, quando você vai no banco, ele incide. Principalmente quando são da Justiça Federal. Certo? Vamos lá, pessoal. Aqui são só algumas revisões a respeito de tudo que a gente já viu, para a gente fechar. Vamos lá. Para fazer cobrança judicial de honorários de cliente em débito, o advogado deve renunciar ao mandato, certo? Que ele já destacou, tá bom? Ou seja, se eu vou cobrar o meu cliente pelos honorários, eu tenho que renunciar ao mandato, se o mandato ainda estiver ativo, né? Se o processo não estiver terminado, está ativo ainda, eu estou querendo cobrar ele, eu tenho que renunciar, tá bom? A compensação de créditos pelo advogado de importância devidas ao cliente. O que é isso, professor? Compensação de crédito. Ora, em muitos casos, pessoal, você tem situações em que o cliente, você antecipa valores. E aí você vai fazer essa compensação. Isso é possível? Não é possível, pessoal? Somente será admissível quando o contrato autorizar ou houver autorização especial para esse fim firmada pelo cliente. Então, se o cliente já tem um débito com você e você quer compensar mediante o recebimento do valor de honorários, é preciso que isso esteja previsto aonde? No contrato, tá certo? Ou em algum momento o cliente autorizou isso de maneira específica. Ele não autorizou no contrato, mas lá no dia da audiência ele disse que era possível você fazer essa compensação. Ou ele autorizou através de um outro documento, ele lhe deu uma declaração pedindo para que você juntasse no contrato. Você tem o cliente tem dívida de outro processo com você, lhe deve um outro honorário. Aí você entrou com uma nova ação para ele e ele vai receber 50 mil. Só que você tem os seus honorários contratuais desse processo e tem ainda, ele tem um débito com você, você tem um crédito com esse cliente de mais 10 mil. Você pode pedir para ele fazer uma declaração dizendo que tem uma dívida com você de 10 mil e pedindo para que o juiz faça o quê? Compense. Então ele vai abater do valor do cliente para destacar para você. É possível? É, mas isso tem que estar ou previsto no contrato ou o cliente autorizar de forma especial. Tá bom? Vamos lá. Outro aspecto importante. O contrato pode dispor sobre a forma de contratação de profissionais e serviços auxiliares, sobre pagamento de custas, emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, são obrigações de quem? Do cliente. Então, pagamento de taxas, pagamento de custas processuais, tudo isso é obrigação do cliente. Via de regra, é muito importante que você coloque isso por escrito no seu contrato. Mas caso não tenha no contrato, o código já estabelece o que? Que isso não é obrigação do advogado, isso é obrigação do cliente. Caso o contrato preveja a antecipação de tais despesas pelo advogado, o advogado pode fazer o quê? Reter o valor atualizado do que ele pagou de custas para o cliente, certo?
E aí, na prestação de contas, ele comprova isso. Digamos que no processo X eu precisava pagar R$1.000 de custas processuais. Qual é a regra? Como é que se deve fazer? Quem tem que pagar isso é o cliente. O código já estabelece isso. É importante que o seu contrato estabeleça isso. Mas é um cliente que você confia muito, que já é um cliente regular do seu escritório, e aí você colocou no contrato que vai antecipar o pagamento das custas. Você mesmo vai pagar, não vai cobrar dele. Vai deixar para cobrar depois, no final do processo, quando sair o benefício financeiro dele. Você pode reter esse valor dos R$1.000 das custas? Você pode abater esse valor? Pode, não tem problema, certo? Você abate esse valor, retém o valor atualizado e presta conta com ele. Não tem nenhum problema, certo? Todos os valores, serviço auxiliar, precisou contratar um perito para atuar no processo, um outro profissional, é despesa do cliente. Se você pagar antecipado, você vai poder abater do que o cliente ia receber, certo? É lícito esse abatimento. Aqui, pessoal, é como se fosse, ó, observe que isso não existe, essa possibilidade de você executar com o destaque no processo, do alvará, do RPV, de você fazer essa retenção do valor antecipado que você antecipou. Isso não existe em nenhuma outra demanda, nenhuma outra atividade. Isso é praticamente, eu pelo menos conheço, eu considero que é uma exclusividade da advocacia. Aqui é como se você estivesse fazendo justiça com as próprias mãos, entre aspas. Vamos fazer essa comparação aqui bem esticada. Por quê? Porque quando eu ainda estou no processo de conhecimento, e aí já é possível fazer o quê? Excelência, destaque o meu valor. Eu não esperei nem o cliente me pagar. Veja como é interessante a lógica. Ó. Eu não precisei esperar nem o cliente me dever para eu destacar o valor dele. Eu executo antes mesmo disso. O cliente tem direito ao valor, está lá o crédito para ele, eu disse, excelência, destaque esse valor aqui, essa porcentagem para mim. Pronto, o juiz vai e destaca. Eu não precisei entrar com uma execução para o juiz bloquear o valor do cliente em conta, para ele apreender o veículo dele, não precisei botar uma restrição, nada disso. É como se fosse uma nova execução, é como se fosse um procedimento ainda mais eficaz do que a execução comum. Porque no próprio processo de conhecimento, na hora que eu vou executar ali, a parte final do processo, eu já peço para o juiz destacar. Aqui a lei já está autorizando o quê? Você pode fazer a retenção. É quase como em hotéis, quando o sujeito não paga, o que é que o hotel pode fazer? Trancar o quarto e ficar com seus bens lá dentro, como forma de compensar o valor da diária que você está devendo. Aqui é a mesma coisa, a mesma lógica, pelo menos. Se eu antecipei, eu vou lá e retenho esse valor do cliente, certo? É perfeitamente possível, isso é uma exclusividade da advocacia. Em nenhuma outra área você vai ter essa possibilidade de segurança do pagamento do honorário de forma tão eficaz como é essa, certo? É muito eficaz, pessoal. Você pedir para destacar os seus honorários, você garantiu ali o pagamento na hora em que o dinheiro estava caindo na conta do cliente. Estava disponível para o cliente, certo? Você não vai precisar, eu vou esperar receber o cliente no meu escritório, ir no banco sacar com ele, receber, se ele me dever, eu cobro ele. Não, não precisou, certo? Então, isso é muito positivo. Vamos lá. As regras de honorários aplicam-se, como eu mencionei, em casos de mediação, conciliação e arbitragem, ou qualquer outro método de solução de conflitos. Você pode cobrar honorários também se você for atuar em processos em que tem mediação, em que tem conciliação. O sujeito entrou no núcleo de mediação com um procedimento e contactou você para ser o advogado dele. Você vai cobrar honorários também para atuar no núcleo de mediação, para atuar num procedimento de conciliação. Não tem problema nenhum. Aí, óbvio que você vai cobrar levando em consideração o quê? Todos aqueles critérios que a gente estudou. Complexidade da causa, o vulto da demanda, tudo isso. Se é uma demanda complexa, se não é complexa, se você vai precisar atuar, fazer petição, se não vai. Aí isso vai mudar o quê? A proporcionalidade dos honorários que você vai cobrar, certo? Mas eu posso cobrar, professor, honorários numa demanda de mediação? Claro, deve, certo? Não existe, como a gente já destacou,
consulta gratuita, não existe trabalho gratuito na advocacia, certo? A advocacia pro bono, ela é excepcionalidade, certo? Lembre-se sempre disso, vocês vão abrir escritórios e não ONGs, certo? Seu escritório tem que lucrar, então não tem negócio de trabalhar de graça. É vedado, em qualquer hipótese, a diminuição de honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo extrajudicial, ou seja, você pactuou o honorário com o cliente, aí no meio do caminho vocês fizeram um acordo. Houve um mecanismo extrajudicial ou judicial em que vocês fizeram um acordo, se conciliaram. Aí eu vou diminuir os honorários por isso? Negativo. Ó. É vedado eu diminuir os honorários por isso. Eu não posso, certo? Porque senão seria um desprestígio a atuação do advogado. E um desprestígio, pessoal, as medidas conciliatórias. Porque quando eu digo, se fosse possível, se fosse autorizado, diminuir os honorários porque foi conciliação, você estaria provocando o quê? Não, não vamos conciliar não, vamos litigar mesmo, porque aí os honorários vão ser mais altos. E eu estou dando menos, e seria como se eu dissesse que mediar, conciliar, fazer arbitragem fosse algo simples, fosse algo besta, e não é, pessoal. Conciliar, fazer arbitragem, fazer mediação é algo muitas vezes mais complexo do que litigar, porque você tem que saber técnicas de mediação, você tem que saber o que falar para convencer a outra parte, você tem que ter paciência, não é à toa, a mediação não é feita na intuição não. Ah, porque o fulano é gente boa e a cicrana é gente boa, eles conseguiram conciliar. Não, não é porque são gente boa não. É porque você tem técnicas de conciliação para isso. Há todo um processo, há toda uma preparação, há todo um trabalho para se fazer isso. Se você for acionado no núcleo de mediação, se você tiver com um advogado, a outra parte vai ter que estar com o advogado. Se você disser que vai sozinha, a outra parte tem que ir sozinha também. Ou seja, há todo um procedimento, há todo um contexto técnico, científico para que seja feito. Então não faz sentido eu desprestigiar esse procedimento, que é hoje a prioridade do CPC, que é hoje a prioridade do nosso ordenamento, é conciliação, é mediação, e baixar os honorários por conta disso. Pelo contrário, eu tenho que prestigiar. Os advogados precisam cada vez mais fazerem cursos, técnicas de mediação e conciliação. Hoje não vai ter mais sucesso o advogado que é conhecido por litigar. Ah, porque antes era muito bonito dizer, o advogado é um advogado aguerrido, né? Ele vai para a guerra, ele sai de casa, ele vai para a guerra, né? Ele vai brigar com os outros. Não é mais essa a filosofia, pessoal. Hoje você é bom se você tiver capacidade de convencer os outros. Se você tiver capacidade de conciliar os outros. Aí você vai ter muito mais sucesso, vai diminuir demanda judicial, vai conseguir êxito financeiro mais rápido, com mais rapidez, com mais eficácia. Certo? Então, essa perspectiva antiga que havia nos cursos de advogado, tem que ser um advogado que briga, que litiga, isso não existe mais. Certo? Claro que você vai ter situações em que o litígio vai ser a única saída, mas existe N alternativas e isso vai se intensificar ainda mais, pessoal. Viu? Pode ter certeza que daqui a pouco CPC muda de novo para que aumente a quantidade de procedimentos dentro de escritórios. A gente faça conciliação nos nossos próprios escritórios. Você vai ver que isso vai aumentar, porque não tem mais como, o judiciário está abarrotado, não tem mais para onde sair, não tem como. Então, ou se pensa em algo efetivo para resolver, ou não dá conta, certo? Vamos lá. O acordo feito entre cliente do advogado e a parte contrária, salvo concordância do profissional, não lhe prejudica os honorários, seja contratuais ou fixados por sentença. Ou seja, a Cleide me contratou, fixamos um valor de honorários, aí depois ela fechou um acordo com a outra parte. Aí disse que não ia mais pagar os meus honorários. Fechou um acordo sem a minha anuência. Ela vai deixar, os honorários não são mais devidos? Negativo, os honorários continuam sendo devidos normalmente. Só não seriam devidos se eu concordasse. Não, como você fechou, eu vou baixar aqui os honorários. Pronto. Mas não sendo, se eu não concordar, os honorários são devidos do mesmo jeito. Tá certo?
O advogado subestabelecido com reserva, certo, de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção do que lhe conferiu poderes. Fiz o subestabelecimento para o meu colega advogado, ele vai receber também os honorários contratuais e tal, sucumbenciais, só que ele, subestabelecido, foi cobrar do cliente os honorários. Ele pode? Não pode. Quem pode cobrar sou eu, que o subestabelecente, eu, porque eu subestabeleci com reserva, certo? Se eu tivesse subestabelecido sem reserva, aí eu teria transferido completamente o processo para ele, certo? Aí eu teria saído do processo, aí não tem problema. Aí ele pode cobrar. Prescrição da ação de cobrança de honorários. O professor não pediu o destaque dos honorários na época que saiu na sentença. Entrei com a ação posteriormente, porque confiei que o cliente ia me pagar e ele não me pagou. Entrei com a ação. Qual é o tempo que eu tenho para entrar com essa ação, professor? Qual é o meu prazo prescricional? O prazo prescricional, pessoal, para que você processe o cliente, execute o cliente para cobrar seus honorários, é o mesmo prazo que você tem que ter para prestar contas com o seu cliente, que ele pode lhe processar cobrando a prestação de contas, que a gente já mencionou, que é de quê? 5 anos, pessoal, certo? O cliente tem 5 anos para cobrar de você, advogado, tá certo? Eu já estou profetizando, você, advogado, tá certo? Ele tem 5 anos para cobrar de você a sua prestação de contas. Então, terminou o processo, guarde tudo. Documento, recebimento, certo? Escaneie, tire, deixe tudo guardadinho, porque até 5 anos você pode ser acionado pelo seu cliente pedindo prestação de conta. E se você não prestar conta, a gente já viu que isso gera uma infração ético-disciplinar, punido com suspensão. Lembra, o que tem dinheiro, via de regra, gera sanção de suspensão, certo? Não é só a censura, não, é suspensão. Então, guarda os documentos por 5 anos. E esse vai ser o mesmo prazo que você vai ter para processar o seu cliente cobrando o valor dos honorários, certo? E aí esse prazo de 5 anos começa a contar ou do vencimento do contrato, ou do trânsito em julgado da decisão que fixar o valor dos honorários, por exemplo, o sucumbencial, da última ação do serviço extrajudicial, da desistência ou da transação, ou da renúncia ou revogação do mandato. Mas, independentemente de qual seja o start do início desse prazo prescricional, ele é de 5 anos, beleza? E 5 anos também para prestação de contas. Competência para ação de cobrança ou execução de honorários, pessoal. Discussãozinha se era na Justiça do Trabalho ou na Justiça Comum, onde o advogado entraria para processar, certo? E o STJ, aliás, na súmula 363, determinou que essa competência é da Justiça Estadual, tá certo? Então, a Justiça Estadual processa e julga ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra o seu cliente, tá certo? Beleza? E aí nós encerramos esse tópico, pessoal, dos honorários. Dúvidas? Pessoal de casa, César, todo mundo ok? Raimara, Matheus, João, Mariane, honorários fechado? Show de bola. Então já estamos parcialmente craques para cobrar nossos honorários, que aí o restante vai ser do outro curso que a gente está montando, né, de como... Agora vai ser o curso de convencer o cliente a pagar o que você está pedindo. É outro curso. Entendeu? É outra história aí. Certo? Vamos lá. David, tu muda só o slide aqui? Pode ser? Aquele outro? A gente vai começar, pessoal, então agora outro tópico aqui dentro do rol de assuntos. Só um minutinho, pessoal. Vamos só trocar aqui o slide. Eu preciso abrir aqui? Não. Ah, tu vai colocar aí, né?
Isso. Pessoal, como é que está a leitura do artigo 7º? Estão cumprindo o combinado? Todo dia lê o artigo 7º do Estatuto? Vou acreditar. É importante, pessoal, porque não tenham dúvida, vai cair, pronto. Vai cair pelo menos de 2 a 3 questões de prerrogativa, certo? E é por isso que eu vou tocar em alguns assuntos aqui agora, nesse slide sobre deveres éticos, que ele passei um pouquinho sobre essa questão de publicidade, no provimento novo. Como o provimento é deste ano, 2021, saiu agora, está bem fresquinho, então é muito provável que na próxima prova, raramente a OAB vai cobrar, nas provas, raramente ela cobra assuntos relacionados aos provimentos, que é um negócio muito interno. Está no edital. Provimentos, resoluções, tudo isso, súmulas da OAB, tudo isso está no edital. Mas é muito raro você ver um assunto de um provimento sendo cobrado. Só que como esse provimento tem todo o contexto pandêmico, de que foi mudado por conta da intensificação das redes sociais e tudo, então eu aposto que alguma coisa relacionada a ele vai sim ser cobrado, porque foi dado, talvez tenha sido o provimento que foi dado mais notoriedade comparado a outros provimentos. O provimento da OAB que mais se falou, mais se deu notícia sobre ele, certo? Foi o provimento 205, tá bom? Então vamos lá. Tranquilo, pessoal? Todo mundo aí em casa acompanhando? Show de bola. Então vamos lá. Pessoal, Código de Ética e Disciplina, Resolução 02 de 2015, tá certo? Vamos conversar um pouquinho agora sobre alguns tópicos que são importantes aqui, só pegar aqui o código, importantes para a nossa caminhada, tá bom? O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo considerado defensor do Estado Democrático de Direito, direitos humanos, garantias fundamentais, moralidade, justiça e paz social. O que é que o advogado vai ter que observar no exercício do seu trabalho, no exercício da advocacia? O Estatuto, Código de Ética, Regulamento Geral, Provimentos, Princípio da Moral Individual, Social e Profissional. O que é que vai ser cobrado na sua prova sobre isso? Isso daqui, ó. O que é que a gente observa? O que é que o advogado precisa observar no exercício profissional, certo? Ele vai estar submetido a quê? Ao Estatuto, ao Código de Ética, ao Regulamento Geral, aos provimentos e aos princípios morais, individuais, sociais e profissionais, certo? A todos esses elementos aqui, o advogado deve aplicar na sua atuação profissional como defensor do Estado Democrático de Direito, como defensor dos direitos humanos, das garantias fundamentais, da moralidade, da justiça e da paz social. Então, você vai poder ter questões na sua prova cobrando isso daqui, pessoal, que são os artigos iniciais, é ipsiliter, certo? É letra da lei, são os artigos iniciais do Código de Ética e Disciplina, tá bom? Então, é possível isso ser cobrado. Dentro daquele rol de assuntos, isso aqui está na parte amarelinha, tá certo? Os 3 principais assuntos, prerrogativas, infrações disciplinares e honorários, estão lá de vermelho. Esse daqui já está naquela parte amarelinha, então está numa parte intermediária, tá certo? Que são os deveres éticos. Vamos lá. Deveres da advocacia, parágrafo único, artigo 2º aí do Código de Ética e Disciplina, tá certo? Vamos comentando cada um aqui. Preservar em sua conduta a honra, nobreza, dignidade da profissão, zelando pelo caráter de essencialidade e indispensabilidade da advocacia. Ou seja, você vai atuar com honra, com nobreza, com dignidade, entendendo e defendendo sempre o quê? Que a atuação profissional do advogado ela é indispensável, certo? Ao funcionamento da justiça. Não é à toa que lá no artigo 133 da Constituição, estamos lá como serviço, atividade essencial ao funcionamento da justiça, certo? A advocacia é essencial ao funcionamento do sistema de justiça. Em previsão constitucional, esse artigo do Código de Ética apenas repete essa essencialidade, tá bom?
atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Percebam, pessoal, que a boa-fé, cada vez mais, ela é algo presente, não só na parte civil, mas na parte criminal, em todas as áreas. O princípio da boa-fé, com o novo CPC, ele foi disseminado, certo? A gente vai ver aqui a questão das demandas, das lides temerárias, das demandas aventureiras que o advogado precisa evitar. Com base no quê? Na boa-fé. Então, sempre que se falar em boa-fé, é muito provável que o item da questão esteja correto. Se ele estiver determinando, estabelecendo que você deve atuar com boa-fé, certo? Velar pela sua reputação pessoal e profissional, empenhar-se permanentemente no aperfeiçoamento profissional e pessoal, por isso a necessidade de se capacitar, de fazer cursos de atualização, até porque a gente viu que é outra infração disciplinar a situação de inépcia profissional. O advogado erra recursos, erra procedimentos judiciais, ele pode ser penalizado com uma infração disciplinar, a gente já viu na aula passada, certo? Contribuir para o aprimoramento das instituições do direito e das leis, estimular a qualquer tempo a conciliação, a mediação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Por que isso está em amarelo, professor? Porque isso é a vibe do momento, pessoal. E não é desse momento, já está com um tempinho que isso é a vibe, certo? Que isso é pauta, a conciliação, tá certo? Então, se cair algo sobre o parágrafo único do artigo 2º, é muito provável que caia esse tópico aqui, que é justamente desfazendo o que a gente já mencionou agora há pouco. A ideia do advogado o quê? Brigador, litigante. A ideia agora é trazer a perspectiva do advogado conciliador, mediador, que usa técnicas, que evita litígios, que evita demandas judiciais, que evita processos, certo? E isso foi inserido no Código de Ética como um dever do advogado. Desaconselhar lides temerárias a partir de um juízo preliminar de viabilidade jurídica. Pessoal, infelizmente isso daqui é algo que precisa ser observado com mais força. Por quê? Porque o que eu já vi de situações que as pessoas chegam, Rafael, o fulano entrou com um processo e tal, mas isso aqui não tem fundamento. Não existe processar por conta disso. Isso aqui não vai para canto nenhum. Isso aqui o sujeito, na minha cabeça eu penso, isso aqui o sujeito disse que entrou com ação só para poder cobrar os honorários. Mas é uma lide temerária, é uma lide que não vai ter sucesso, certo? E esse filtro, pessoal, quem faz primariamente é você, advogado. É você que vai, você é a ponta da lança aqui na hora da batalha. Porque o cliente não chega para o promotor, o cliente não chega para o juiz, ele chega para o advogado, leva a demanda, você é o primeiro filtro. Você é o primeiro filtro. O cliente vai narrar, eu já voltei muita gente no meu escritório, já perdi muito cliente por conta disso, porque a pessoa vai lá narrar a história e diz, não, mas ó, isso aqui, se a gente entrar, nós vamos perder. Isso aqui não vai dar certo. Porque ele fez isso, mas ele está embasado na lei aqui, ó. O documento que você trouxe não prova nada. Sai zangado. Sai zangado. O sujeito chega com a ruma de cheque para cobrar. Eu disse, não, mas a primeira pergunta que eu faço, o devedor tem dinheiro para pagar? É porque se a gente entrar, pode entrar com ação, você vai ganhar, mas se ele não tiver patrimônio, você sabe se ele tem patrimônio? Onde é que ele mora, você sabe? Às vezes o cara não sabe nem onde é que o devedor mora. É uma lei temerária. Então, tudo isso você tem que filtrar dentro dessa perspectiva da mediação, da conciliação, do dever de evitar litígios, atua, pessoal. E esse filtro principal quem faz é você, advogado, certo? Vamos lá. Claro, isso não está entrando na discussão do mérito do jurídico da coisa, né? Se tem fundamento, se é uma discussão jurisprudencial e tal. Isso você, obviamente, pode discutir, não tem problema nenhum. Mas existem demandas que não tem para onde correr, certo? E aí você vai fazer esse filtro.
Vamos lá. Pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos. Beleza? Vamos lá. Adotar conduta concetânea com o papel de elemento indispensável à administração da justiça. Ou seja, isso aqui, pessoal, é quando você briga pelas suas prerrogativas profissionais. Quando você não aceita que as suas prerrogativas profissionais sejam violadas, você está se comportando, você está adotando uma conduta que corresponde à sua indispensabilidade. A importância que você tem no sistema de justiça, no funcionamento da justiça, certo? Então, daí a importância de a compreensão das prerrogativas, pessoal, é um ponto fundamental para a sua atividade profissional. Se você é o escudo entre o Estado e o seu cliente, que você está defendendo, que você está buscando os direitos, as suas prerrogativas profissionais são os elementos fundamentais que vão permitir com que você atue com dignidade. Se você não entende as prerrogativas que tem, se você não faz uso das prerrogativas que tem, a sua atuação vai ser precária. Você não está entendendo a importância que você tem no sistema de justiça. Você tem uma importância fundamental no sistema de justiça. E na vida das pessoas. Quando você concretiza um direito na vida das pessoas, isso é um negócio assim gigantesco. Por isso a necessidade de você proteger e garantir as suas prerrogativas. Vamos lá. Pegando o gancho aí, né, professor? Acho que foi esse mês agora, né? Uma advogada deu voz de prisão para delegado. Justamente por estar respeitando. Eu vi a notícia. Eu não li, mas eu vi a notícia. Se houve. Vamos lá. Cumprir encargos assumidos no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, na representação da classe. Aqui esses encargos, via de regra, são ou encargos funcionais, quando você assume funções dentro da ordem, ou as taxas de anuidade, que a gente já viu que a ausência de pagamento de anuidade, embora estivesse como uma previsão inicial no Código, no Estatuto de Infração Disciplinar, a ausência desse pagamento hoje não é mais uma infração por conta da decisão do STF, que reconheceu que o não pagamento da anuidade não pode ser considerado como infração disciplinar e impediu o exercício da advocacia. Beleza? Essa demanda já teria sido resolvida há muito tempo, e principalmente agora com o certificado digital, né? O advogado que está devendo anuidade era só bloquear o certificado digital. Por que não faz isso? Decisão do STF. Certo? Zelar pelos valores institucionais da OAB e da advocacia, ater-se, quando no exercício da função de defensor, à defesa dos necessitados, como defensor público, tá certo? Artigo 3º. O advogado deve ter consciência de que o direito é um meio para mitigar as desigualdades, para o encontro de soluções justas, e que a lei é um instrumento para garantir igualdade a todos. Novamente, o que, pessoal, aqui? A perspectiva da mediação, da conciliação, de evitar conflitos. Por isso, a aposta no tocante a essa vibe do momento, de colocar, de cobrar questões que mudem esse perfil do advogado litigante. Então, sobre essa temática de deveres éticos, a aposta que eu faço para cair na prova é sobre esses tópicos, sobre esses artigos incisos, que vão abordar sobre isso. Por quê, professor? Porque a gente está vendo que está se repetindo. Já é o 4º artigo que a gente fala de mediação, de evitar litígio, de evitar lides temerárias. Então, isso é a chance maior de ser cobrado na prova. E é a vibe do momento. Certo? Essa perspectiva nova do CPC, a conciliação, o crescimento das medidas conciliatórias, é só o que ocorre no Brasil todo. Certo? O advogado deve zelar pela sua liberdade e independência. Vamos lá. Agora, o que é que o advogado deve se abster? O que é que ele não deve fazer? Tá certo? Utilizar de influência indevida em seu benefício ou do seu cliente.
vincular seu nome a empreendimentos sabidamente escusos, certo? Ou seja, duvidosos, temerosos, emprestar concurso aos que atentem contra a ética, moral, honestidade e dignidade da pessoa humana, entender-se diretamente com a parte adversa que tem patrono constituído sem o assentimento desse. Já falamos sobre isso lá nas infrações disciplinares, certo? Ou seja, eu como advogado, se sei que a outra parte já tem um advogado constituído, eu não posso negociar com a outra parte diretamente. Eu tenho que negociar com quem? Com o advogado, certo? Isso é básico, tá bom? Ingressar ou atuar em pleitos administrativos ou judiciais perante autoridades com as quais tenha vínculos negociais ou familiares. Ou seja, eu devo evitar de fazer o quê? Se eu tenho um vínculo familiar, se eu tenho negócios com aquela pessoa que ocupa um cargo na gestão pública, eu não posso ir administrativamente pleitear algo a ele, para o meu cliente ou para mim, certo? Eu tenho que me abster disso, eu não posso fazer isso, certo? Contratar honorários advocatícios em valores aviltantes, ou seja, em valores baixos, em valores irrisórios, em valores que desrespeitem a tabela da OAB, certo? Professor, mas por que eu não posso contratar? Isso não é livre mercado, a Constituição não fala na livre iniciativa. Perfeito, a Constituição fala da livre iniciativa, temos o livre mercado, só que esses princípios no nosso país, eles não são absolutos. Todos eles têm minimamente algum tipo de regulação. Então, esses valores advocatícios, você vai poder cobrar da forma como você entender. Só que tem que obedecer o mínimo previsto na tabela. Se você cobra abaixo disso, você está aviltando os honorários e não está prejudicando exclusivamente você que está cobrando baixo. Está prejudicando quem? Toda a classe, toda a advocacia. Porque na hora que fulano de tal cobra mais baixo, vai chegar, o cliente vai dizer, ah, mas eu vou para ele porque ele cobra mais baixo. Aí o outro vai ter que baixar mais ainda, né, para poder competir. E aí daqui a pouco está trabalhando de graça. E eu já disse, você não vai abrir uma ONG, você vai abrir um escritório. Isso é importantíssimo, pessoal. Você tem 5 anos de faculdade, você tem, às vezes, cursinho, como estamos aqui, investimento em vocês. Vocês investiram em cursinho, investiram em cursos. Vocês depois, quando terminar, vai pagar escritório, pagar secretária, comprar mobília, comprar computador, para você fazer audiência, que até pouco tempo, antes da pandemia, o pessoal, tempo, fazendo audiência a R$50. Fazer audiência a R$50, pessoal. E ainda tinha que levar o preposto. Dos 50, você ainda tinha que dar pelo menos 10 para o preposto. Né? Porque o cara, para o estagiário, não ia de graça. Certo? Então não tem lógico um negócio desse. Um profissional liberal nenhum faz isso. E a advocacia estava se submetendo a fazer um negócio desse tipo. Então, isso... Da advocacia por correspondência. Isso mudou bastante. Justamente. E isso, pessoal, eu sempre faço questão de intensificar, porque vocês serão os futuros colegas profissionais que estarão lá na ponta daqui a algum tempo, daqui a alguns meses. Então, se a gente entra no mercado sem ter essa perspectiva, a gente vai entrar e achar que pode cobrar qualquer tipo de valor, que não vai se prestigiar, não vai se valorizar. E é muito importante que haja essa valorização. Por quê? Porque isso é um dever ético. Não cobrar honorários aviltantes, a gente já viu aqui, é você entender que você é indispensável à administração da justiça, que você é essencial à administração da justiça. Na hora que você baixa os honorários, na hora que você descumpre esses deveres, você está perdendo essa perspectiva da sua essencialidade, da importância que você tem no sistema de justiça. Certo? Vamos lá. É proibido, ou seja, defeso ao advogado, expor fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má fé, certo? Ou seja, você tem que atuar sempre de quê? Boa fé, pessoal, certo? Boa fé, tá bom? Ou seja, isso aqui, pessoal, é um ponto que, às vezes, documentalmente,
Não tem para onde correr, não tem para... É igual quando o cliente chega para você com o nome no SPC e o comprovante da conta de energia, né? O comprovante da conta de telefone pago, né? Aí tá lá, não tem para onde correr, ele vai ter direito à indenização. É prego batido e ponto virado, não tem mistério nisso daí. O nome dele foi escrito no SPC indevidamente. Então existem demandas que tá lá um negócio claro, bem límpido, bem tranquilo. E aí você vai lá e falseia, diz para o juiz que a decisão monocrática de um desembargador é a jurisprudência do tribunal. Quando você faz isso, você está dizendo o quê? Agindo de má fé. Você está querendo iludir o juiz, ludibriar o juiz, porque não é a jurisprudência do tribunal. É a decisão monocrática de um desembargador. Aí você pega a decisão lá, bota o acordozinho dela, a decisão dela e diz que é a jurisprudência do STJ. Né? Então isso é preocupante, isso precisa ser observado, tá bom? E é um dever ético aqui que nós devemos nos abster. Um comportamento, aliás, que nós devemos nos abster. Vamos lá. Exercício da... Atenção, outros tópicos aqui ainda dentro do Código de Ética. Exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização, certo? Aqui ainda são perspectivas iniciais do Código de Ética, pessoal. Por isso, a série de restrições que nós temos no tocante à publicidade, por conta dessa vedação à mercantilização, tá certo? E aí é onde a gente vai já entrar aqui no provimento, tá bom? É vedado o oferecimento de serviços profissionais que implique direto ou indiretamente angariar ou captar clientela. Já vimos que a captação de clientela é uma infração disciplinar. Ter laçadores, ter captadores é uma infração disciplinar, tá certo? E a forma como você se apresenta, se expõe, não pode ser uma captação de clientelas e nem mercantilização. Ah, professor, mas o novo provimento mudou muita coisa, permitiu tudo agora. Não permitiu. Muita gente está enganada em relação ao novo provimento. O novo provimento não anulou o Código de Ética, não, pessoal. Continua sendo proibido, por exemplo, divulgar resultado. Ontem mesmo eu vi um colega divulgando resultado na rede social. O novo provimento não permite divulgação de resultado. Ele colocou lá a decisão... Ele colocou lá a decisãozinha da liberação da prisão preventiva. Ele tinha conseguido a soltura lá do sujeito na prisão preventiva. Não pode, o novo provimento não permitiu. Você não pode divulgar resultado. Continua proibido. Sobre placa de escritório de advogado, o que o senhor falou que não poderia? Não pode se tiver cunho de outdoor. Certo? A gente vai já mencionar aqui. Não pode. Você não pode utilizar o símbolo da OAB sem autorização dela. Então, você, em regra, do ponto de vista privado, você não pode utilizar. Certo? A placa do outdoor tem que ser proporcional à fachada do escritório. Ela não pode ter o cunho de outdoor. Certo? E nem ter letreiros luminosos. E aí o novo provimento menciona, como em farmácias ou mercantis. Entendeu? Sobrenome? O nome da placa. Aí é o nome do escritório, o nome do advogado, OAB, se dá as informações. Não, pode não. Também não pode vincular com outra atividade. Você não pode fazer a publicidade do escritório ou de advogado vinculada a outra atividade profissional. A única exceção que o novo provimento permitiu foi para o cowork. Porque no cowork, se você vai trabalhar, que era um grande dilema antes do provimento. Porque você tinha tribunais de ética que diziam que o advogado podia trabalhar no cowork e tinha tribunais que diziam que o advogado não podia trabalhar no cowork, justamente por conta dessa proibição, de você divulgar sua atividade junto com outra atividade. Quando você se instala no cowork, você bota uma placazinha lá na parede da frente do cowork do seu escritório. Só que aí está o seu escritório, está o do contador, está o do engenheiro, está o do arquiteto, está o de todo mundo. E aí, do corretor, posso? Em regra, não. Só que o novo provimento permitiu essa exceção exclusivamente para essa modalidade do cowork. Hoje o advogado já pode se estabelecer no cowork, já pode botar a placazinha dele lá do lado
dado outro colega que trabalha com ele no cowork, seja qual for a atividade, mas isso só pode no cowork. Se eu abrir no meu escritório, eu sou advogado e contador, abro no meu escritório, sou advogado e corretor, abro no meu escritório, botar 2 placas lá, não pode. Eu não posso. Certo? Pode. Aí no cowork foi a única exceção. No cowork está liberado. Você posso botar minha plaquinha lá como advogado no cowork, aí tem hora que eu atendo como contador no cowork. Não posso botar minha placa como contador lá, porque eu posso botar minha placa com qualquer outra atividade. No cowork eu posso. Certo? Não tem problema. Agora, em qualquer outra coisa, eu não posso. Além da, assim... O cowork hoje tem sido muito utilizado por conta da redução das despesas. Às vezes, por exemplo, você está começando a carreira, você não vai ter necessidade de atender todo dia gente. Você não vai ter necessidade de ter mobília, de ter armário, de mandar comprar computador. Não. Você leva o seu notebook, faz o atendimento. No cowork já tem uma sala individual de atendimento, tem um local de estação de trabalho em conjunto. Você constrói network com outros profissionais que estão na estação de trabalho. Então, para quem está começando, o cowork hoje se apresenta como uma vantagem muito, muito interessante. Porque ele tem a oportunidade de se relacionar com outros profissionais, fazer network, ele tem um custo de despesa muito menor, porque ele não vai comprar impressora, ele não vai pagar a internet, ele não vai pagar recepcionista, nada disso. Tudo isso já tem no cowork, ele paga só a taxa do cowork. Água, café, zelador, pessoa para fazer limpeza, tudo. Né, que tem no escritório comal. Certo? Vamos lá, pessoal. Então, captação de clientela de maneira irregular, pessoal, não pode. Outra coisa também que não pode, certo? Já entrando aqui no provimento. Divulgar nomes de clientes, lista de clientes. Às vezes você vê sites de escritório com a abazinha lá, nossos clientes. Aí tem lá a logomarca dos clientes da pessoa, né? Isso não pode, certo? Isso não pode. Por conta do sigilo e porque é considerado o quê? Uma captação irregular de clientes, certo? Então, não posso divulgar resultado e nem posso divulgar quem são os meus clientes. Ó, quem é que vai divulgar para quem? Para fulano, beltrano, ciclano. Não posso, certo? É legítima a recusa pelo advogado de patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contrarie orientação que tenha manifestado anteriormente. Aqui nós já vimos, certo? Na parte das prerrogativas. Eu posso me recusar a atuar em determinado processo em que seja atuar de forma litigante, seja de maneira preventiva, ou seja, consultiva, de algo que eu já me manifestei de maneira contrária. A gente até citou no exemplo de uma questão do advogado que trabalhava para o empregado e depois passou a trabalhar para o empregador. E quando ele foi trabalhar para o empregador queria que ele defendesse a tese de forma totalmente contrária à que ele já tinha defendido antes. Ele pode se recusar? Pode. Aí sair da empresa, mas pode, certo? Porque a gente deixou bem claro, né, no dia. Ele vai sair, se ele foi contratado pela empresa, ele pode mudar de posicionamento? Pode. Mas se ele quiser recusar, essa é a prerrogativa dele. Você diz, não, olha, eu não vou seguir o que a empresa está querendo, essa linha de raciocínio, porque eu já defendi ali no passado a tese totalmente contrária. É possível fazer isso? É uma prerrogativa dele essa recusa. Tá bom? Pessoal, fechamos aqui esse tópico. Vou passar aqui a comentar com vocês o provimento, tá bom? Eu não incluí o provimento aqui no slide ainda, pessoal. Então, como a gente tem 30 minutinhos aqui, eu vou fazer só comentários aqui ao provimento. Beleza? Pessoal de casa, ok? Dúvidas? Alguma coisa no chat? Não, né? Beleza. Então, vamos lá. Será que eu consigo abrir o provimento aqui no tablet? Consigo, David? Na internet? Beleza, então. Não, provimento não. Pela internet tem como pegar? Botando no Google. Então, para a gente ir seguindo aqui, mas vou fazer aqui alguns comentários.
Vamos lá. Pronto. Ah, tá aqui. Provimento. Até mais. 205, 2021. Tá aqui. OAB. Deixa eu ver se esse aqui, ó, direitinho. Pronto, pessoal. Tá aqui o provimento. Todos vocês estão conseguindo enxergar direitinho? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Beleza, né? Perfeito. Perfeito. Pessoal, o que é que gerou, né? Por que a gente vai perder um tempinho aqui falando do provimento, certo? Primeiro, obviamente, os provimentos estão no edital, certo? Mas como eu disse para vocês, via de regra, os provimentos não são cobrados na prova, porque são assuntos mais internos, são assuntos mais específicos. Agora, qual é o detalhe? Nós tínhamos um provimento, pessoal, o provimento 94, que era de 2000, certo? Que regulava alguns aspectos relacionados à publicidade na advocacia. A publicidade está regulada no estatuto, tem tópicos no Código de Ética e tinha tópicos mais específicos no provimento 94 de 2000. Então, antes da pandemia, já se tinha uma discussão sobre a mudança desse provimento. Já se discutia isso. Por quê? Porque a jovem advocacia estava muito ligada às redes sociais, sabia utilizar as redes sociais para divulgar o seu trabalho. Só que ainda era uma discussão que não tinha tomado força. Com a pandemia, em que os escritórios foram fechados e não tinha mais como fazer atendimento presencial, só para você ter uma ideia, com a pandemia foi autorizado o atendimento presencial, o atendimento virtual, isso era proibido, pessoal. Você não podia fazer consulta de forma virtual. Eu não poderia fazer uma videochamada com o meu cliente e fazer a consulta com ele na videochamada. Essa possibilidade não existia. Ele veio com a pandemia. E aí, com a pandemia, veio uma enxurrada de outras situações. Ou seja, o pessoal foi para a internet para apresentar o trabalho, já que de forma presencial não era mais possível, e aí se ultrapassou alguns limites. Ficou-se na dúvida. Isso pode? Isso não pode? Até onde pode? Posso dançar? Não posso dançar? Posso ir no TikTok? Posso ficar só no Instagram? Como é que é isso? Onde eu posso divulgar? E aí essa discussão tomou fôlego, foi levada ao Conselho Federal. O Conselho Federal reuniu comissão de jovem advocacia, contratou pessoas para explicar e prestar assessoria mesmo, para dizer o que é uma publicidade ativa, o que é uma publicidade passiva na internet, o que é chatbot, não sei nem se a pronúncia é essa, mas o que é chatbot, certo? Tudo isso era novidade para a advocacia. Eu vou ter agora um WhatsApp Business do meu escritório e vai ter algumas perguntas que vão ser respondidas automaticamente. Quando o cliente mandar mensagem, eu posso fazer isso? O novo provimento diz que eu posso, desde que seja de maneira razoável e perguntas meramente iniciais. Ou seja, mande o documento. Qual é a sua demanda? Pronto. Agora, eu não posso fazer automaticamente a consulta. Relate o seu caso. Aí, se o cara relatar de um jeito, aí automaticamente já vem uma resposta. Sua demanda é o processo judicial assim, assim, assado. Não posso. Por quê? Porque aí eu vou tirar a consulta do advogado, eu vou tirar o trabalho jurídico intelectual do advogado. Então, o novo provimento regulamentou isso. Mas a gente precisou entender o que era cada um desses elementos, certo? Então, por isso a importância desse aspecto. E aí, o que é que o novo provimento menciona? No artigo 1º, é permitido o marketing jurídico. Ou seja, o primeiro tópico aí foi entender que o marketing jurídico é possível de existir. Você tem todo um contexto que envolve a publicidade.
Publicidade, toda vida que se falar em publicidade da advocacia, você vai entender que é possível, com as restrições. O que é que não é possível ter? O nome mercantilização acende um sinal vermelho, para você riscar ele. Realmente não é possível. Outro nome que você vai acender o sinal vermelho: propaganda. Não existe propaganda. Advogado não faz propaganda. O que a gente pode fazer é publicidade, com as restrições que estão estabelecidas em toda essa parte normativa, certo? Então, se a questão mencionar propaganda, o advogado fez propaganda, já está errado. Porque propaganda não é um termo que é utilizado no provimento, não é um termo que é utilizado no código, não é um termo utilizado em canto nenhum. O que nós podemos fazer é publicidade, tá certo? E aí o provimento menciona que essa publicidade vai seguir as limitações do estatuto, do regulamento, do código de ética e do provimento. Então, essa história de dizer que o código de ética foi revogado, que agora pode tudo, não procede, certo? Praticamente quase todas as limitações, pessoal, continuam em vigor. Posso fazer adesivo de carro? Aquele ali é o institucional. Mas o adesivo de carro do meu escritório, com meu nome de advogado, o meu número da OAB, não posso. Isso é vedação expressa no Código de Ética. Ah, professor, mas o cargo é do meu escritório, da pessoa jurídica do escritório. Não pode. Você não pode adesivar carro com propaganda, com publicidade, propaganda do advogado ou do escritório. Não é possível fazer panfletagem, certo? Não é possível fazer panfletagem. Não é possível outdoor, pinturas em muros, elevadores. Não é possível. Isso continua sendo proibido. Propaganda em rádio, TV, continua sendo proibido, certo? Isso continua sendo proibido. Advogado pode participar de programa de rádio? Pode, eventualmente. Não pode ser uma participação regular, ele pode participar de maneira eventual, certo? Advogado pode dar declarações sobre o processo que ele está atuando? Não pode. Uma exposição que ele pode fazer sobre o processo que ele está atuando são muitas vezes de demandas que geram notoriedade. E nessa que gera notoriedade, em que o jornal entrevista ele tem que se reservar os fatos, por conta do sigilo, por conta do andamento, da instrução processual. Então tudo isso sofre restrição. Isso não mudou com o provimento. Isso já era proibido e continua proibido, certo? Aí a gente vai ver o que é que o provimento mudou. O provimento, pessoal, nesses artigos iniciais são só uma introdução. Por exemplo, aqui no artigo 2º, ele destaca o quê? Deixa eu ver se eu consigo pegar um pincelzinho aqui. Pronto. Ele destaca o quê? Os conceitos do que é marketing jurídico, do que é marketing de conteúdo, do que é publicidade, publicidade profissional, publicidade de conteúdo jurídico. Ele vai só conceituando. Isso daqui, muito provavelmente, não estará na sua prova, certo? Esses conceitos aqui. Mas é importante você fazer a leitura. Mas esses conceitos não estarão, com certeza, não estarão na sua prova. O que é que vai estar na sua prova? A de conceito, o que é que pode estar? O que é publicidade ativa e o que é publicidade passiva, certo? Esses conceitos possivelmente vão cair. Por quê? Porque tem coisa que você pode fazer a nível de publicidade ativa e tem coisa que você pode fazer só a nível de publicidade passiva. Por exemplo, eu posso demonstrar as dimensões do meu escritório? Posso, como publicidade passiva. Mas eu não posso demonstrar as dimensões do meu escritório como publicidade ativa. A publicidade ativa é aquela em que eu vou atrás do seguidor para me ver. É aquela que eu pago, que eu patrocino lá no Google Ads, no Facebook Ads, no Instagram, em que eu vou buscar o cara, em que eu vou pedir, que eu pago a rede social para apresentar o meu conteúdo para quem não me segue, para quem não me procurou. Eu defino lá o perfil. Eu quero atingir as pessoas de 30 a 40 anos, homens e mulheres, e que marcaram aqui, que moram na região do Ceará, no norte do Ceará. Pronto. Então, o Instagram vai divulgar
o Facebook, o Google vai divulgar o meu conteúdo para esse grupo de pessoas. E aí a quantidade vai depender de quanto eu estou disposto a pagar. Certo? De quanto eu vou gastar naquela publicidade. Isso é publicidade ativa. Isso é permitido hoje para a advocacia? Hoje é. Hoje eu posso fazer anúncios, fazer publicidade correta, o que é possível divulgar, conteúdo jurídico, isso daqui que ele está falando, ó, o conteúdo jurídico, publicidade de conteúdo jurídico, eu posso fazer patrocinado. Eu posso fazer com a publicidade ativa também. Ou seja, se você entrar no meu Instagram, você vai ver lá em alguns Reels, né? Vai aprendendo, né? Conteúdo jurídico, em que eu começo a tirar dúvidas sobre direito de família. É possível, professor? É. Da forma que eu fiz, está correta. Por quê? Porque eu não estou dizendo, venha, me contrate, venha para mim porque eu trabalho melhor, porque eu ganho as ações. Não faça assim. Certo? Então, eu exponho uma temática sobre aquela área jurídica e no final eu ainda digo, procure o seu advogado. Procure o advogado da sua confiança. Então, você pode procurar qualquer um. Pronto, é uma publicidade de conteúdo jurídico, é um marketing jurídico. Pronto, eu posso fazer isso se eu quiser patrocinar, pagar ao Instagram para que essa publicidade rode mais e atinja mais pessoas. Eu posso? Com o provimento, agora eu posso. Antes, qual era a celeuma? Por conta da pandemia que isso começou a acontecer. Tinha TED que entendia que não podia, o TED do Ceará era um, entendia que não podia patrocinar conteúdo jurídico. E o TED de São Paulo entendia que podia. Eu tenho decisões do TED de São Paulo autorizando, dizendo que não é infração o conteúdo patrocinado. E o do Ceará dizendo que é. Aí o provimento veio justamente para quê? Para unificar. Hoje eu posso fazer publicidade ativa. Agora, eu não posso fazer publicidade ativa se eu vou demonstrar as dimensões do meu escritório. Se eu vou divulgar os espaços do meu escritório. Eu só posso fazer isso por publicidade passiva. Eu coloco no meu Instagram, coloco no meu site, mas eu não pago a rede social para mostrar isso. Se você me procurar e clicar lá no botãozinho para ver, pronto, beleza, está lá. Mas eu não posso pagar para isso aparecer. Diferente dos outros conteúdos que eu posso. Posso pagar para divulgar uma live, posso pagar para divulgar palestras, mensagens, falas que são feitas, isso aí não tem problema. Certo? Desde que seja conteúdo jurídico em que não haja captação de clientes, certo? Que não haja captação de clientes. No artigo 3º, ele vai mencionar uma série de situações que são vedadas, que, em regra, já estava dentro da lógica anterior. Mudou pouquíssima coisa aqui. Publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo, primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização, sendo vedadas as seguintes condutas: referência direta ou indireta a valores de honorário, forma de pagamento, desconto, redução de preço como forma de captação. Então, quando eu falo sobre uma determinada temática, eu posso dizer, ó, no meu escritório os honorários são show de bola, no meu escritório temos várias formas de parcelamento, aqui você não sai sem fechar o contrato. Não posso fazer esse tipo de publicidade, porque está vedado aqui. Divulgação de informações que possam induzir a erro ou causar dano a clientes ou outros advogados ou sociedade. Inclusive, pessoal, um termozinho que foi muito utilizado na pandemia, que é a história da ostentação, né? O jeito de ostentar nas redes sociais. Tem outro artigo aqui que menciona expressamente isso. A proibição de divulgação de veículos, viagens, ganhos financeiros decorrentes da advocacia como forma de ostentação. Você não pode divulgar, olha aqui o que a advocacia me proporcionou, eu estou aqui no Caribe, né? Estou viajando de navio. Não pode. Certo? Está expressamente proibido. Mas por que foi proibido? Porque a turma estava fazendo isso. Botava aqui o carrão do ano, do lado e vinculando isso ao exercício da advocacia. Então, essa ostentação foi expressamente proibida pelo provimento novo. Tá certo? Inciso 3º. Anúncio de especialidades para as quais não possua título ou notória especialização,
nos termos do parágrafo único do artigo 3º A do Estatuto da Advocacia. O que estava acontecendo também? O sujeito vai lá na rede social e bota especialista na área X. Ele não advoga na área, historicamente falando, ele não tem tradição na área, ele começou agora aí, ele não tem diploma de especialização, mas ele está divulgando que é o quê? Especialista na área. Então ele está prestando uma informação incorreta. Ou você tem o diploma de especialista, ou você é notabilidade conhecido como uma pessoa que atua na área. Eu posso não ter diploma de previdenciário, mas já atuo no previdenciário há 2 anos, 3 anos. Então as pessoas já me conhecem como um previdenciarista. Eu posso dizer que sou especialista? Posso, não tem problema, não preciso do certificado. O que eu não posso é não ter história de atuação naquela área e dizer que sou especialista naquela área. Me apresentar como se fosse vedação expressa. Utilização de orações ou expressões persuasivas, de autoengrandecimento ou de comparação. Ou seja, eu não posso dar uma lá, ficar me engrandecendo, ficar comparando as coisas com grandiosidade, porque vai induzir também o cliente a erro. Outro problema que acontecia bastante e o provimento unificou. É possível distribuir, professor, agenda, papelzinho, né, post-it, caneta do escritório? Não pode, pessoal, distribuir. O que acontece? Inciso 5º. É vedada a distribuição de brindes, cartão de visita, material impresso, digital, apresentação dos serviços ou afins de maneira indiscriminada em locais públicos. Ou seja, eu não posso sair no fórum deixando lá a agenda nas varas, o calendário. Eu não posso ir no banco fazer isso, deixar lá, porque são locais públicos, eu não posso. Só que esse inciso aqui, pessoal, permitiu uma possibilidade de se fazer isso, que antes não tinha, que gerava dúvida também. Já era possível você patrocinar exclusivamente eventos de natureza jurídica, cultural, congressos jurídicos. Então o Universo Juris vai fazer um evento jurídico, um seminário, e aí escritórios têm interesse de patrocinar, de apoiar o evento. Pode? Pode, não tem nenhum problema. Só que a gente ficava na seguinte dúvida: o meu escritório que está patrocinando esse evento, será que no dia eu posso distribuir para os convidados agendas? Será que no dia eu posso distribuir canetas do meu escritório, já que eu estou patrocinando o evento e a contrapartida, né, a minha divulgação? Tinha TED que entendia que sim, tinha TED que entendia que não. Agora o provimento unificou e disse no finalzinho o quê? Salvo em eventos de interesse jurídico. Agora eu posso distribuir os brindes, distribuir cartão de visita, distribuir material impresso nos eventos jurídicos. Agora não tem problema. Se o evento jurídico autorizar, eu posso chegar lá e distribuir a agenda do meu escritório, distribuir a caneta do meu escritório. O material entraria aqui no material impresso. Só que mesmo assim, na situação do panfleto, o cuidado é que ele não seja um panfleto mercantil. Geralmente se faz o quê? Portfólio. Esse material impresso é um portfólio do escritório. É um material um pouco mais robusto, onde se apresenta as especialidades do escritório, quem são os profissionais, onde fica o escritório, quais são as áreas de atuação, certo? Não pode. O panfleto, a não ser que ele use a expressão material impresso e digital, que aí está aqui. Mas o panfleto, por segurança, entenda que não é possível utilizar, porque em mais de um momento, tanto no provimento, como no Código de Ética, como no Estatuto, isso fica sendo vedado, porque ele tem um cunho mercantil, aquele panfleto que o Moacildo entrega, né? Tchucan, vai lá, aquele panfleto não pode, certo? Vamos lá. E a regrazinha de ouro, pessoal, os 3 elementos aqui, não saiu com o provimento. Toda publicidade ela tem que ser sóbria, discreta e informativa. Sóbria, discreta e informativa. Mesmo essas que são permitidas.
certo? Elas não podem ser escandalosas, escrachadas, elas têm que ser sóbria, discreta e informativa, tá certo? Toda a divulgação vai ter essa finalidade, vai ter esse fundo, tá bom? Oi. Ah, tá certo, deixa eu ver aqui. No caso, se você abre uma caixa de perguntas no Instagram e começa a tirar dúvidas de várias pessoas, é permitido com publicidade? Não pode, porque eu mencionei isso, acho que na aula anterior, eu até reforcei aqui em um determinado momento. Não pode, Matheus. Por quê? Porque a caixa de perguntas, para tirar dúvidas enquanto advogado, você coloca, vamos tirar dúvidas sobre direito de família, né? Ou dúvidas sobre direito do consumidor. Ela representa uma consulta gratuita. Ela representa uma consulta gratuita. E a consulta gratuita não é possível. É a advocacia pro bono. A advocacia pro bono é essencial. Na consulta grátis, não pode, certo? Uma coisa é você abrir uma caixa de perguntas dizendo assim, o que vocês querem ver eu comentando na minha rede social? Pronto. Aí é outra coisa. O cara vai dizer, eu quero que você comente sobre direito do consumidor, devolução de produtos, garantia. Aí eu faço um vídeo falando sobre garantia. Beleza, não tem problema nenhum. Agora eu não posso diretamente responder, tirar dúvidas gratuitas. Por quê? Porque senão eu estou fazendo a advocacia pro bono irregular. E aí, mais uma vez, você não vai abrir ONG, você vai abrir escritório, certo? Então, a advocacia pro bono é exceção, certo? Eu não sei porque o pessoal gosta de trabalhar de graça. Eu não entendo isso. Não existe trabalho de graça, meu povo. Pelo amor de Deus. Tem, vez ou outra a gente vê, certo? Mas, às vezes, acontece por desconhecimento mesmo, certo? Mas essa modalidade não é permitida, pessoal. Tá bom? Beleza, Matheus? Certo, porque eu vi uma vez no Instagram, mas era um estagiário, não era advogado. Aí, a culpa do estagiário, cara. Que é isso, cara? Tu já foi meu estagiário. Nunca botei a culpa em ti, cara. Beleza, vamos lá. Seguindo, pessoal. Deixa eu ver aqui outro ponto. Deixa eu ver aqui outro aspecto que é interessante a gente mencionar. Tem até um bocadinho de artigo. Artigo 4º. No marketing de conteúdos jurídicos poderá ser utilizado a publicidade ativa ou passiva, deixou claro que pode utilizar as duas, certo? Desde que não esteja incutida a mercantilização ou captação de clientela ou emprego excessivo de recurso financeiro, sendo admitida a utilização de anúncios pagos ou não. Então, você vai poder utilizar os anúncios, a publicidade ativa. O provimento, em alguns momentos, internamente falando, pessoal, ainda pecou em alguns aspectos bem genéricos. Por quê? Uma das grandes críticas ao provimento anterior, ao Código de Ética, é essa definição genérica de que a publicidade tem que ser sempre o quê? Sóbria, discreta e informativa. Mas o que é sóbrio, discreto e informativo? O que é sóbrio, discreto e informativo para mim pode ser diferente do que é para você, certo? Então, isso sempre ficava no limbo. Aí os TEDs é que tinham que definir no caso concreto. Aí aqui você tem outra situação dessa, que não vai ser o provimento que vai definir, que vai ser o TED depois, que é o quê? Emprego excessivo de recurso financeiro. Eu posso utilizar a publicidade ativa, passiva, eu posso pagar anúncios sem o emprego excessivo de recurso financeiro. Mas qual é esse emprego excessivo? Qual é esse limite do recurso financeiro que vai ser excessivo se eu ultrapassar? O provimento não diz. Uma coisa interessante do provimento é que ele cria uma comissão permanente de publicidade em que ela vai sempre se reunir para verificar possíveis atualizações do próprio provimento. Isso é importante para quê, pessoal? O último provimento sobre isso era de quando? 2000. Passou 21 anos para ele ser atualizado. Justamente por quê? Porque não se tinha uma equipe pronta, um conselho, um provimento, uma comissão pronta para trabalhar nessa atualização. E esse tipo de publicidade muda muito. Então, esse novo provimento, nisso ele acertou. Ele já cria essa comissão
para que, se houver mudanças, já se faça uma atualização, já seja proposto ao Conselho Federal uma atualização do provimento. Tá certo? Vamos lá. Para a gente fechar aqui mais um pouquinho. Vou pegar aqui outro ponto interessante dele. Tá. Artigo 5º. Vamos lá. A publicidade permite a utilização de anúncios pagos ou não nos meios de comunicação, não vedados pelo artigo 40 do Código de Ética. Parágrafo 1º. É vedado o pagamento, patrocínio e efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar a aparição em rankings, prêmios ou qualquer tipo de recebimento de honraria em eventos ou publicações, em qualquer mídia que vise destacar ou eleger profissionais como detentores de destaque. Ou seja, eu não posso pagar para aparecer numa premiação. Eu sei que fulano de tal tem uma premiação ali, eu vou pagar, custear a premiação para eu poder aparecer nela. Eu posso? Não pode, isso também é vedado, certo? Então, se o sujeito vai ser homenageado, se ele vai estar no ranking dos 10 melhores advogados, isso tem que ser natural. Eu não posso pagar para estar lá naquele ranking, eu não posso pagar para receber a homenagem. A homenagem, o ranking, a premiação, tudo tem que ser o quê? De maneira espontânea, tá certo? Beleza. Vamos lá. No artigo 8º, pessoal, vamos para o 6º primeiro, aí a gente termina no 8º. Fica vedada a publicidade ativa, qualquer informação relativa às dimensões, qualidades ou estrutura física do escritório, aquilo que eu mencionei, assim como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos como oferta da atuação profissional. Tá certo? Parágrafo único, veda a ostentação. Fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como uso de veículos, viagens, hospedagens, bens de consumo, bem como menção à promessa de resultados ou utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Certo? Então, ostentar para a advocacia está proibido. Beleza? Vamos ao 8º aqui para a gente encerrar. Não é permitido vincular o serviço advocatício com outras atividades ou a divulgação conjunta de tais atividades, salvo a de magistério, ou seja, somente a de professor, ainda que complementares ou afim. Parágrafo único. É a exceção. Não caracteriza infração ético-disciplinar o exercício da advocacia em locais compartilhados, entre parênteses, CAUO, sendo vedada a divulgação da atividade de advocacia em conjunto com qualquer outra atividade ou empresa que compartilhe o mesmo espaço, ressalvada a possibilidade de afixação de placa indicativa do espaço físico em que se desenvolve a advocacia e a veiculação da informação de atividade profissional desenvolvida em local de CAUO. Ou seja, somente o CAUO, que é a exceção para divulgar em conjunto, pessoal. Somente o CAUO. Tá certo? Tranquilo? Aqui no artigo 9º é a criação do comitê, a comissão que eu mencionei, tá certo? Com os representantes da OAB em todo o Brasil para atualizar o provimento. Tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para a gente fechar, mas é isso mesmo aqui. O chatbot eu já falei. Mala direta não pode, envio de mala direta, pessoal, não é possível, ou seja, e-mail automático, você sai aí mandando o portfólio do seu escritório para e-mails automáticos, não pode, a não ser que sejam seus clientes, a pessoa já seja seu cliente, aí você manda um e-mail, mala direta para atualizar o endereço do seu escritório, para informar uma nova atuação profissional do seu escritório, é possível? Desde que já seja o seu cliente, tá bom? Não sendo, não é possível o envio de mala direta, beleza? Pronto. Esses são os aspectos principais do provimento, pessoal. Valeu! Por hoje é só. Grande abraço aí para vocês e bom final de semana. À tarde ainda tem, né? E não esqueça, pessoal, artigo 7º do Estatuto da OAB, todo santo dia.